Olá, meu amigo, minha amiga, novamente aqui para falar com vocês sobre manuseio e acondicionamento do produto na parte 3 da nossa aula e encerrando hoje então essa parte sobre o manuseio e acondicionamento. Bom, vamos lá então, né? Primeiro a gente começa falando sobre as alternativas para projetos de sistemas. Então aqui a gente tem que a questão é considerar diversas combinações de métodos para tratar do problema do projeto de sistema de forma global. E aí temos algumas possibilidades, que são espaço e manuseios públicos, espaço alugado e manuseio manual, espaço próprio e manuseio mecanizado com pallets e empilhadeiras e espaço público com manuseio mecanizado. Vamos lá então falar sobre o primeiro aí, o espaço físico e manuseio público. Então a administração livra-se da imobilização de capital em área física e equipamentos e do gerenciamento da operação. Porque já que você está usando um espaço físico em manuseio público, você está alugando o espaço público. O custo do usuário depende de alguns fatores, né? Então, primeiro, a quantidade de mercadorias a serem manuseadas e estocadas, o período de tempo pelo qual elas permanecerão no depósito, a quantidade de itens individuais no composto de produtos, quaisquer condições especiais para armazenagem, o tamanho médio do lote de expedição e o volume de trabalho burocrático requerido por atividades. Tudo isso para encarecer ou baratear o seu custo na hora que você está trabalhando com não só o público, né, mas com qualquer espaço físico alugado que você tiver para suas mercadorias. Então, o espaço físico de manuseios públicos, né, ainda você tem as cobranças de tarifas. Então, essas tarifas, pode ser tarifa de armazenagem, que são cobradas com base em toneladas por mês que você está armazenando. O nível real das tarifas reflete o período de tempo no qual as mercadorias devem ficar em estoque. Temos aí tarifas de movimentação, são coletadas por peso, o total de vezes que o depósito deve manusear as mercadorias e as características físicas das mesas determinam o desembolso. Então, toda vez que ele tiver que mexer, ele vai te cobrar. Tá? Não tem acordo. Ficou lá, se eu pago, se eu tiver que mexer, paga também, tá? Então tem que tomar um cuidado. Quando for mexer, mexe de vez. Temos as tarifas acessórias ainda, que são aquelas cotadas para qualquer outro serviço além da armazenagem e manuseio. A preparação de manifesto de carga para as entregas feitas a partir do depósito é um serviço corriqueiro que é cobrado à parte. Né? Então, na hora que tem que fazer um manifesto de transporte, é o quê? Um documento que você tem para indicar que essa mercadoria está sendo transportada de um lugar para o outro. Bom, isso nós estamos falando bem de manuseio público, mas também tem, então, o espaço alugado, né, de operação manual. Esse sistema é bastante prático para muitas lojas, hospitais e empresas de serviço cujo volume de mercadorias não é muito alto, onde os custos operacionais e de aluguel por longo prazo são menores do que para a contratação de serviço de estocagem e manuseio. Então tem os seus benefícios, né? Controle do espaço físico, sendo os pagamentos realizados a intervalos regulares, mensal, quinzenal, semanal, diário. Equipamentos de manuseio exigem apenas investimentos moderados, mas o uso de mão de obra é intensivo. E pode ser mais barato do que a contratação de serviço de armazenagem, mas exige o compromisso da firma com o aluguel de longo prazo. Então, aí eu não estou entrando muito naquela de estar manuseando o tempo todo. Estou alugando para deixar lá depositado. Temos outra alternativa que é o espaço físico próprio, manuseio mecanizado com pallets e empilhadeiras. Então, ó, esse sistema representa razoável compromisso entre eficiência e flexibilidade para muitas empresas. Primeiro, porque é seu, né? E segundo, que você tem um manuseio mecanizado que você pode transportar de um lado para o outro produtos que estão em pallets, né? Por mais numerosas que sejam as unidades, mas quando está em pallet está fechado. É utilizada frequentemente como alternativa à contratação de armazenagem pública, lógico, né? Essa alternativa pode ser menos custosa do que as anteriores, desde que haja demanda suficiente para sustentá-la. E aí as pessoas fazem algumas coisas aí também. Eu tenho lá o meu espaço todo liberado, não consigo usar ele todo, e aí eu posso me tornar o quê? Eu posso alugar parte dele, que é interessante também. Benefício quando você tem o seu: eficiência,
é obtida pela possessão tanto do espaço físico como do equipamento de movimentação e pelas pessoas que trabalham lá, né? Seus contratados. Para obter essa eficiência é necessário manter alto nível de utilização do espaço e do equipamento. Então, se eu não consigo utilizar ele todo, eu faço o quê? Eu alugo. Flexibilidade é garantida pelo uso de pallets e empilhadeiras. Esse método tem alta produtividade e é muito adaptável às mudanças no comportamento de produtos, nas dimensões, embalagens e demanda. Então, geralmente, o pallet, né, ele tem um tamanho meio que padrão. Então, quando se constrói já as prateleiras, elas já cabem aquele padrão ali. Por isso que se torna muito versátil, porque você não tem um lugar só para colocar. Você pode colocar em vários lugares. Mas não é um padrão fixo, tá? Porque tem muitas empresas que não querem de outro jeito. E aí fazer o quê, né? Às vezes chega lá, sua prateleira não comporta, você tem que decompor aquela carga em outro pallet para poder usar 2 espaços. E aí torna mais caro a armazenagem. Tem que ficar esperto com isso, tá? Espaço físico próprio, manuseio automatizado. Aí eu tenho um exemplo para vocês que é legal disso aí. O investimento é elevado tanto para o espaço físico como para os equipamentos. Geralmente são sistemas altamente especializados para o tipo de produto manuseado com alta tecnologia. Gente, tem uma aqui, eu falo aqui do Espírito Santo, né? Então tem um aqui no município de Vila Velha, que é o espaço físico da Chocolates Garotos. Já tive a oportunidade de visitar 2 vezes. E esse espaço físico ele é totalmente automatizado e refrigerado, porque afinal de contas é chocolate que está sendo armazenado lá. Então, o caminhão chega, a carga já entra no rolete, totalmente automatizado, os carrinhos, e ele transporta até o espaço onde para diretamente na rua, vem uma máquina, pega aquele pallet, ela leva e coloca. O que é muito bom lá? O aproveitamento do espaço físico. Porque as ruas têm que ser menores, que ela tem que caber aquele produto só. E como a fábrica que manda, ela já manda dentro das dimensões máximas, né? Para que aquela máquina possa fazer aquilo. É uma coisa fantástica. Se você está no Espírito Santo e puder visitar, conheça, porque é coisa que a gente vê assim, você vai entrar lá e fala assim, eu entrei em outro mundo, porque é muito bacana mesmo de ver aquilo lá, tá? Totalmente automatizado. Bom, aí a gente tem que falar então também dos granéis. Então, alguns produtos têm características especiais e movem-se em grandes volumes, tornando economicamente viável que seu manuseio e transporte sejam efetuados sem embalagem de nenhuma espécie. E aí a gente tem minério, alguns, na maioria dos grãos aí são transportados, areia, né? Então a gente tem várias coisas aí que são transportados sem embalagem nenhuma. A embalagem é o próprio transporte que está levando ele. Então, existe aí também compensações entre a distribuição granelizada e outros sistemas. Então, ó, primeiro, maiores economias nos custos de embalagem e manuseio, já que não tem, né, ou quase nunca tem, compensada pelo risco de perder clientes que não podem acomodar movimentação granelizada. E aí, para isso aí, às vezes você vê que existem alguns produtos que são granelizados, mas aí eles são ensacados para ficar melhor o transporte, dependendo do cliente. Legal que a gente tem um produto que ele poderia ser a granel, que é o café, mas ele é transportado em sacas, né? Ele é cobrado em sacas. O café não é granel. É interessante isso aí. Agora, lógico, o valor do café é muito caro, o valor específico. Então, você tem que ter um maior cuidado. Então, às vezes, ensacar também é a melhor coisa que você pode fazer. Temos aí transportes mais baratos contra maiores esperanças no ciclo de entrega. Então, por que é mais barato? Porque ele usa todo o espaço, né? Ele é granelizado, ele leva muita coisa, ele ocupa todo o espaço do meio de transporte que está sendo utilizado. Gastos adicionais para produzir programas de computadores compensados por interrupções no fluxo de informação do sistema de distribuição. Então, você pode gastar um pouco mais aí, né, nesse programa de computadores, quando você está falando de grãos, até porque a gente vai falando de grãos, né? Não de grãos, mas de granéis. Mas quando a gente fala de grão, você tem safra, né? E aí, como é que você, na entre safra, o que faz? Maiores lucros resultantes da maior consolidação e de fretes de retorno mais bem planejados, contra o tempo de esforço expendido para realizar esse planejamento. Então você tem um lucro resultante aí, que a carga está sempre consolidada, porque como é granel, você usa o limite máximo que pode ser do meio de transporte que está usando. Bom, tem ainda aí as vantagens gerais da utilização a granel, compensadas pelos custos de aluguel e de construção.
Então, né, no granel, se você tiver um armazém, você não tem que ter lá ruas, prateleiras, nada. Você tem um armazém, você enche aquele armazém, né? Lógico que o equipamento de recolher isso aí é diferente, mas você enche o armazém. Você não fica preocupado com em qual rua que ele vai estar com o endereço dele. Temos ainda itens de grande volume unitário. Então, ó, o manuseio de itens muito grandes apresenta problemas de natureza especial. À medida que artigos de computadores de grande tamanho são produzidos, várias restrições de gabaritos de via e de equipamentos passam a ter influência relevante na maneira com que a movimentação é realizada. Então, quanto maior o volume, mais complicado fica. E aí a gente vê, tem os volumes que são transportados aí, às vezes, para siderúrgicas, né? São aqueles volumes enormes. Então a gente vê que o transporte é complicadíssimo aí para quem cruza com ele na estrada. Então, restrições típicas. Vagões ferroviários americanos são capazes de movimentar cargas com largura máxima de 10 pés, altura de 15,5 pés e peso de 100 toneladas, tara mais larga. Então, assim, para onde você for, você tem aí as dimensões que são necessárias. No Brasil, eu não me recordo direito qual é, mas é menor, porque aqui nós usamos, em grande maioria, aí, bitola métrica, então, assim, o vagão se torna bem menor. E até por contorno também da nossa estrada de ferro, são muito acidentadas. Estradas interestaduais americanas, por que tudo americano, professor? Porque o livro de logística, né, veio dos Estados Unidos, Balloon é um escritor americano, então assim, né, muito traduzido, mas ainda a gente usa algumas coisas, né, tradução real da coisa. Então, ó, estradas interestaduais americanas têm limite legal de carga com largura máxima de 8 pés, altura de 13,5 pés, um total de 34 toneladas de tara. Restrições para as rodovias internas são, vias de regra, a altura máxima de 25 pés acima do nível de água. Se não tiver ponte, não tem, né? E calado máximo da barcaça carregado de até 9 pés. Aí vai depender da profundidade do rio, depende de um monte de coisa para você ver qual a barcaça que você vai usar. Mas vamos falar de embalagem. Para transportar tem que ter embalagem, tirando os granéis, que a embalagem é o próprio meio de transporte. Então, ó, 3 aspectos se destacam na questão da embalagem do produto. Ela serve para a promoção do produto, ou seja, para me colocar ele lá. Eu gosto de falar, quando eu falo embalagem, eu gosto muito de lembrar dos salgadinhos, né? Esses chips, essas coisas aí. Você pode ver que eles são brilhosos, fazem barulho, a confusão toda. Um abriu, a criança do lado já sabe o que é e quer também. Então é uma promoção muito boa. Providencia proteção para o produto, né? No caso dos chips é a vácuo, aquilo ali, né? E serve como instrumento para aumentar a eficiência de distribuição. Projetar uma embalagem exige consideração desses 3 itens. Então, objetivos da embalagem. Embalagem para o consumidor, embalagem para proteção, embalagem para aumentar a eficiência da distribuição. Então, falar do primeiro, embalagem para o consumidor. Então, ó, elas podem ser necessárias para promover o produto, mas profissionais de marketing utilizam vantajosamente para promover os produtos da firma. Então, alguns meios de fazê-lo. A embalagem provê um meio atrativo para divulgar o nome da companhia para clientes, pode ser utilizada para transmitir informações sobre o preço ou as virtudes do seu produto. A embalagem serve como um tipo de anúncio. E aí, uma das embalagens mais famosas que tem para o consumidor é a da Coca-Cola. Quando você vê a Coca-Cola, a embalagem dela é tão eficiente, né, aquele formatozinho da Coca-Cola, dizem que aquilo ali é para expressar uma fruta de cacau, alguma coisa assim. Tem várias coisas que dizem sobre a embalagem. Mas quando você vê o contorno dela na sombra, você fala, isso é uma garrafa de Coca-Cola. Então você vê, essa embalagem entrou tanto na mente que ela é, por si só, já é uma promoção da empresa e do produto. As dimensões da embalagem devem conformar-se aos requisitos das prateleiras das lojas. Isso permite oferecer ao consumidor a maior área de exposição possível para seu produto em comparação com os produtos dos concorrentes. Lógico, na hora que a gente olha do lado da logística, a gente pensa isso. Na hora que a gente olha do lado do marketing, a gente pensa, não, ela tem que ser de acordo com o cliente. Então você vê, a própria Coca-Cola tem uma garrafa maior, uma garrafa menor, você tem latinha pequenininha, latinha média, lata grande não sei se tem, né? Mas a própria PET, ela tem vários tamanhos e às vezes nem respeita tanto as prateleiras do supermercado. O supermercado tem que se virar para condicionar aquilo, porque o cliente está querendo buscar aquilo. Então, às vezes, a prateleira que vai ter que ser adequar, né? Isso lá no PDV, né? No ponto de venda. Agora, lógico, né? Dentro do armazém,
Como na grande maioria está tudo paletizado, isso não influencia muito, tá? Mas tem que ter um certo padrão, né? A embalagem pode oferecer alguma utilidade extra do produto. E aí, nessa hora, sempre o que me vem na mente é extrato de tomate, né? Quando é comprado naquele copo, geralmente você não joga o copo fora. Esse copo vai servir de reaproveitamento mesmo. Então, né, quem nunca tomou uma água, um cafezinho num copo que um dia já foi uma embalagem de massa de tomate? É comum, gente, faz parte, é legal. No Brasil isso é até meio folclórico, né? Você fala, não, você é de casa quando você toma café numa embalagem que já foi de extrato de tomate. Aí essa visita ela é de casa mesmo, porque você não está fazendo cerimônia nenhuma com ela. Então é bacana, tem todo até às vezes você vê, vira um folclore sobre a embalagem. Quer uma coisa melhor do que isso? Né? Tem alguns extratos de tomate que foram lá colocar o símbolo do time, ou seja, né? E ela é um formato de uma tulipa. E aí a pessoa usa o extrato de tomate e ainda usa para tomar uma cerveja mostrando que torce para aquele time. Né? Que é melhor promoção do que isso? Mas a embalagem também ela serve como proteção. Então, uma das principais razões para incorrer nas despesas extras de embalagem é diminuir a concorrência de danos e perdas derivadas a roubo, armazenagem em locais errados ou deterioração. A principal preocupação da logística é evitar o dano durante o manuseio do produto. Então, ó, vou voltar aqui um pouquinho, tá, gente? Perdão, não era para ter passado. Mas, então, quando a gente fala em embalagem de proteção, pensa o seguinte: tem umas imagens aí, né, que circulam de vez em quando, né, nos aeroportos, que tá lá o quê, né? Você vê a bagagem, o material sendo jogado. Então, hoje em dia, você vê que até as malas, elas estão vindo com algum reforço, ainda envolvem naquele plástico para reforçar mais ainda. Por quê? Para proteger tudo que está lá dentro. Porque aquilo, né, infelizmente, nem todos os profissionais são bons. Existem bons profissionais, tá? Mas nem todos, né, são bons profissionais. E aí é um meio de proteção a mais contra as avarias que pode ocorrer. Então, você pode ver que geralmente produtos eletrônicos você carrega na sua bagagem de mão. Você não deixa ela ir lá para junto com outra mala. Geralmente vai roupa, coisa que não quebra, porque senão pode dar ruim, né? Bom, falar então da embalagem para aumentar a eficiência da distribuição. Então, uma preocupação final é verificar como a embalagem afeta a eficiência do manuseio, armazenagem e movimentação dos produtos. Fatores a considerar: tem o manuseio e armazenagem. Então, ó, a embalagem pode ser considerada como invólucro externo do produto, ou pode mesmo combinar diversas embalagens menores num pacote maior. Resistência, tamanho e configuração. Então a gente tem essas características básicas frequentemente ditam os tipos de equipamentos de movimentação e de armazenagem, a altura de empilhamento, sem o uso de meios auxiliares, a estabilidade das mercadorias e a densidade da carga unitária. Densidade, peso, volume. Quanto mais um pacote é movimentado de uma vez. Então você vê, quando você pega algumas embalagens, você vê na caixa dela está escrito empilhamento máximo 3. Tem alguns recadinhos, cuidado, frágil, não empilhar. Né? Então tem uma série de coisas que as embalagens elas podem aumentar a eficiência. Quanto mais resistente a embalagem, mais você pode trabalhá-la de várias formas. Né? Tem aí também a unitização, significa agregar diversos pacotes ou embalagens menores numa carga unitária maior, que geralmente é o pallet. O pallet é muito bem aceito para pegar embalagens menores e colocar numa embalagem maior, só que aí a unitização, você tem um item, que é o pallet. Containerização, também muito comum no comércio internacional, a forma mais apurada de unitização conseguida em sistemas modernos de distribuição é alcançada pelo uso de containers. E aí os containers é legal, porque eles sim são padronizados, né, em 10 metros ou 5 metros, se eu não me engano. É 10 e 20 metros, se eu não me engano. E aí o que acontece? Esse container, ele circula o mundo todo. Então o container diz o seguinte, você pode colocar uma caneta lá dentro, mas vai ser cobrado como um container. E aí, dentro do container, você pode entupir do jeito que for, porque a carga está delimitada ali. Então tem muito produtor que fala assim, olha, eu não posso mandar o produto montado porque ele não cabe no container. Então estou mandando o mínimo, o máximo necessário montado e as peças auxiliares para a montagem ser feita lá no final. Às vezes para poder ser transportado e você ter aí um aumento de eficiência. A identificação também,
A embalagem serve também para identificar os produtos, principalmente quando a própria aparência externa do produto não permite fazê-lo facilmente. Então, de novo, eu volto lá no salgadinho, né? Identifica muito bem, lá na embalagem dele tá lá que tipo de salgadinho que é, o formato que era, a cor que é. Então eu tenho uma filha que ela só fala, eu quero o vermelho, né? E ela sabe qual é o vermelho pelo formato, ela não sabe o nome ainda, né? Mas sabe que é o vermelho. Então a gente vê que a embalagem ela não serve só para transporte ou só para a gente usar na hora que a gente vai consumir. Ela serve para uma infinidade de coisas e a gente tem que usar ela o máximo possível. Até para informações, né? Informações do tipo que é aquele produto, né? Tem gente que pode lactose, tem gente que não pode, então tudo isso é levado em conta. Turma, então esse foi o nosso final aí sobre manuseio e acondicionamento de produto. Foi a última aula sobre isso. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido esclarecedor. Se não foi, deixa um comentário lá no canal. Se foi, dá um like lá. Se inscreva no canal, tá? É importante, porque a gente vai começar a fazer algumas lives aí, hein? E é legal que você fica sabendo de todo mundo, então aciona o sininho também. Fica aqui meu abraço, até a próxima, tchau, tchau.